E agora vamos conversar com o comentarista político Eduardo Oineg, o homem do Jornal da Band, às 7h20 da noite. Oineg, já é quarta-feira, hein? O presidente prometeu até o fim de semana escolher o Procurador-Geral da República. O que é que está impedindo que ainda não tenha sido divulgado o nome? Bom dia. Bom dia. Bom, ele está conversando com os possíveis nomes, ele demonstrou uma inclinação por um dos nomes, mas está conversando com os outros, conversou com um dos nomes da tal lista. Ele já decidiu que ele não está nem aí para a tal da lista tríplice, o que é uma ótima decisão, porque isso não está previsto em lugar nenhum. Foi um hábito e que se incorporou ao processo em que a Associação dos Procuradores apontava 3 nomes numa eleição interna e mandava para o presidente. Só que o Procurador-Geral da República é o representante do Estado para organizar a Procuradoria-Geral da República, para organizar o Ministério Público, e não o contrário, né? Um representante dos procuradores. E aqui eu acho que é importante, Zé Paulo, a gente entender um pouco o que está em jogo, tá? Porque é muito confuso. A gente tem um negócio chamado Ministério Público, que tem o Ministério Público da União, e o Ministério Público dos Estados. Vamos deixar o dos Estados para lá, porque é outra organização. O Ministério Público da União tem o Ministério Público Federal, que é o que a gente toda hora fala, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Nem sei por que chama ainda territórios. O Procurador-Geral da República é o nome que o presidente tem que indicar e que vai ser sabatinado no Senado e aí confirmado ou não. Ele chefia o Ministério Público Federal e escolhe o chefe do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Militar, estes dois sim, depois de uma eleição interna. O Ministério Público do Trabalho acabou de ser escolhido. Chama-se Alberto Balazzero, tem um mandato de 2 anos, ou seja, nem o presidente Bolsonaro, nem o novo procurador vão poder mexer com a Procuradoria-Geral, com o Ministério Público do Trabalho. O chefe do Ministério Público Militar, que é o outro nome que o Procurador-Geral escolhe após a eleição, já foi escolhido também. Jaime de Cássio Miranda, começou o mandato dele em 2018, vai até 2020, ou seja, nem o presidente Bolsonaro, nem o novo procurador vão poder mexer nesse nome. O Procurador-Geral da República, ele além desta função, ele acumula o papel de Procurador-Geral Eleitoral. E ele indica também, olha que coisa, o titular da Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, outra coisa importantíssima, que também tem uma chefe com mandato até 2020, Débora Duprá. De novo, o Bolsonaro e o procurador não vão poder mexer nesse nome. De forma que este procurador que está entrando tem debaixo dele pessoas que já estão escolhidas com mandato, não podem ser trocadas. E tem acima dele conselhos. A estrutura do Ministério Público é repleta de conselhos. E eu não me refiro apenas, e o Pedro sabe, ao Conselho Nacional do Ministério Público. Eu me refiro a um conselho chamado Conselho Superior do Ministério Público, porque são 2, que tem 9 integrantes, do qual o Procurador-Geral da República é presidente, mas esses 9 tomam decisão com ele. Desses 9... todos têm mandato até ou 2020 ou 2021. 5 deles são ligados ao Janot, ao Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República. Além do Conselho Nacional do Ministério Público, formado por 14 pessoas. O que eu quero dizer com isso? O presidente da República e o novo procurador-geral da República não podem ter a fantasia de que ao entrar o novo personagem nesse jogo, ele vai conseguir colocar ordem ao sabor de seus desejos nessa estrutura monumental que se organiza desta maneira há 30 anos, trabalhando para ficar cada vez mais estruturada no bom sentido e no mau sentido. Então os poderes do procurador-geral são limitados para fazer uma grande transformação que possa ter algo impressionante. Ele tem o poder de apontar, de trocar os chefes das procuradorias dos estados, das regiões, mas ele não pode, por exemplo, dirigir o trabalho de um procurador. O procurador conduz o seu trabalho do jeito que quiser. Então, a gente não pode acreditar que a troca de um procurador
por outro, vai resolver um nó, porque aqui tem um nó na estrutura do Estado. Em 1988, uma das grandes transformações da Constituição foi justamente a criação do Ministério Público no formato em que ele tem hoje. Em tese, a função belíssima, defender os interesses da sociedade, fiscalizar o cumprimento da lei. Quem não quer uma instituição que faça essas duas coisas? Mas é no seu dia a dia, na forma como se organiza o Ministério Público, que a gente vê ações civis públicas, denúncias de que certas empresas fazem trabalho escravo. Aí quando você vai olhar, não é trabalho escravo. Paralisação de obras, esse poder todo o Ministério Público tem. Se a cabeça para e depois a gente vê, o país para. O Ministério Público tem esse poder de parar a obra, parar a licitação, parar uma nomeação. É um poder muito grande, então é preciso ter juízo. Claro que o procurador-geral pode inspirar, orientar, mas ele não tem o poder que a gente imagina que tem. Como a gente sabe, nenhum cargo público tem. Para atrapalhar, o poder é sempre maior do que para organizar. A gente vê como é difícil organizar um país, ou reorganizar o país. Estamos aí tentando ver reforma disso, reforma daquilo, como é difícil. Agora, para desorganizar, 2 minutos a coisa desanda. Oi, Neg, é muito interessante esse ponto que você traz aqui, né? Falando sobre o princípio do promotor natural, do procurador natural, né? Que já ele não pode ser movido da sua função por nada nesse mundo. Isso é uma garantia até do Estado democrático de direito, da estrutura, né? Da acusação. Não seria plausível, né? Que houvesse ali uma distribuição aleatória de casos, né? Mas nós temos as forças-tarefas, nós temos operações especiais do Ministério Público e a gente sabe que o Procurador-Geral tem o condão, sim, aí de direcionar grupos para investigar determinados casos que estão em andamento aí. Me parece que a sociedade brasileira, e aqui é uma percepção minha, e você me corrija se eu estiver errado, a sociedade brasileira, nesse momento, clama muito mais por forças-tarefas para combater o crime organizado do que para salvar o mico-leão dourado, que é importante também. Mas nós temos taxas de homicídio, taxas de assassinatos no país aí que dão inveja para países que estão em guerra. Você não concorda não, Eneg? Olha, você foi no ponto central. Primeiro que força-tarefa é algo que a gente tem que discutir com muito cuidado, porque sim escolher quem vai investigar. É algo que, se você for entrar no detalhe, você vê que é a fulanização da investigação. A Constituição de 88 definiu essa impessoalidade, ou seja, a ação cai com o procurador, a ação cai com o juiz, numa modalidade em que nem o juiz nem o procurador podem se colocar para investigar. Mas quando você cria uma força-tarefa e você fala, vai ser Joãozinho, Huguinho, Zezinho, Luizinho que vão para lá, você escolheu as pessoas. Pessoas em quem você confia, pessoas que pensam como você quer que pensem e pessoas que podem, eventualmente, dirigir a investigação nessa ou naquela direção. E aí o Procurador-Geral da República tem um poder extraordinário para montar e para desmontar. Raquel Dodge acabou de renovar por mais um ano a Lava Jato. Ela definiu o seguinte: aqueles 16 caras que estão em Curitiba, 16. Não existe juiz-tarefa, mas existe força-tarefa do Ministério Público. Por que precisa de 16 procuradores e um juiz apenas, né? Ah, não, mas é porque tem muita coisa para investigar. Bom, então também tem muita coisa para julgar. Se um juiz vai ter 16 juízes, então. Não, eles têm 16 procuradores lá, eles têm 10 em Brasília, tem mais 10 em São Paulo, tem mais 10 no Rio de Janeiro. Quando você vai ver, tem 50, 60 procuradores viajando para lá e para cá, recebendo diária. É muito interessante para o trabalho e para o dia a dia deles. E a gente vê que é uma oportunidade para alguns desvios. Mas o seu ponto central, e eu acho que é o ponto central, o Brasil tem uma estrutura muito corajosa, muito destemida e distorcida contra aqueles criminosos cuja arma é o habeas corpus, no máximo, mas na hora em que você vai enfrentar os caras cuja arma é um fuzil, aí não tem força-tarefa. Aí você não vê gente agindo, não. Nessa hora, o Ministério Público é muito mais conservador. A gente vê coragem contra empreiteiro, coragem contra empresa. Quando o crime é de corrupção, aí põe 10, 20, 30, 40, 50. Porque o máximo que pode fazer, se você abrir a cela e falar para os empreiteiros, pode sair correndo,
Ou eles podem sair correndo, que 3 dias depois, se você sair correndo, você pega ele na esquina, né? Tudo despreparado, tudo fora de forma. É empresário, né? Não é gente que está acostumada a sair correndo. Agora, na hora que você pega o crime organizado, na hora que você vê as estruturas de poder, tanto que quando a gente vê uma apreensão, por exemplo, da Lava Jato, você achou 55 milhões de reais de um deputado no apartamento dele. Nunca você vê uma apreensão de 55 milhões de reais de um PCC da vida. Aí eles falam, quebramos. Teve um recente aí. Eu fiquei um pouco impressionado, decepcionado. Não, quebramos a espinha dorsal da estrutura financeira de um braço do PCC. 400 contas. Você viu quanto que eles aprenderam? Quanto eles disseram que eles movimentam? 1 milhão de reais por mês. Você acredita que o PCC, um braço financeiro, estrutura central, movimenta 1 milhão de reais por mês? Não, peraí. Se o PCC movimenta 12 milhões de reais por ano, se esse braço financeiro estratégico é 12 milhões, alguma coisa está errada. Ou o PCC não é nada disso, ou então isso que eles aprenderam também não é importante. Quando fazem uma mega apreensão, acham o quê? 10 fuzis, 15 fuzis. Essa é uma mega apreensão. Agora, quando você vai nas mega apreensões... E os 50 milhões, hein? Ninguém mais fala. De onde veio esse dinheiro? Bom, mas ele tem que abrir o bico, né? Sim, isso aí é reserva. Não sei, bom, mas ele sabe por que não abre também, né, Oineg? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Ele sabe por que não abre o bico, né? Ah, não, ele sabe por que não abre o bico. Não é vantagem. Pega o Sérgio Cabral, ficou quieto um tempão na esperança de que poderia ter algum benefício extraído do silêncio. Quando ele percebeu que não tinha mais, resolveu começar a tentar falar para ver se tem algum benefício. O Gedel Vieira Lima deve estar fazendo uma conta, porque esse dinheiro ele não vai reaver, certo? Mesmo que ele fique na cadeia poucos anos ou muitos anos, quando ele sair, esse dinheiro não é dele mais, né? Então ele está fazendo um cálculo. Se eu falar eu me encrenco mais, possivelmente é melhor ficar quietinho aqui. Oi, Neg, então vamos continuar acompanhando. Eu acho que na sua próxima participação já teremos o nome do ungido da Procuradoria, né? Isso é bom. Tomara. Então, um grande abraço, 7h20, Jornal da Band.